Ó, nós primeiro passamos dos eixos, eu vou fazer assim, do sistema x, y, z para o sistema xi, eta, zeta. Vamos chamar a matriz que faz isso de D. Essa operação aqui é uma rotação de um ângulo φ em torno do terceiro eixo. Tá bom? Agora, desse sistema aqui, nós passamos para o sistema xi', eta', zeta'. Isso aqui, agora, é uma rotação em torno do primeiro eixo de um ângulo θ. Tá bom? Chamemos essa matriz aqui de C. E, finalmente, fazemos uma rotação de ψ em torno do terceiro eixo, novamente, e acabamos indo parar no sistema final, x', y', z', chamemos essa matriz de B. Então, a matriz A, que leva da configuração x, y, z até a configuração x', y', z', é o produto dessas três matrizes na ordem adequada. Então nós temos o seguinte, ó, a transformação de x, y, z para a configuração final x', y', z', chamemos de a matriz que executa essa transformação. A é o produto B, C, D. A ordem é esta, porque a primeira rotação é executada pela matriz D. A rotação seguinte é executada pela matriz C. E a terceira e última rotação é executada pela matriz B. Tá bom? Esses ângulos de Euler aqui, ó, o domínio dos ângulos de Euler é o seguinte, ó. Isso aqui é uma rotação em torno do terceiro eixo. O φ pode tomar valores de 0 a 2π. Essa rotação aqui, ó, é uma rotação típica daquelas que define o ângulo polar θ do sistema de coordenadas esféricas. Então o θ é definido no intervalo 0π. E o ψ, como de novo é uma rotação em torno do terceiro eixo, é um ângulo azimutal, então toma valores de 0 a 2π. Essa é a gama de valores dos ângulos de Euler. Agora, para determinar essa matriz A, basta nós determinarmos quais são essas matrizes individuais que representam rotações simples em torno de um único eixo. Tá? Ó, veja o seguinte. A matriz D é uma rotação em torno do eixo Z. Ou seja, corresponde a uma rotação no plano XY. É aquela transformação de coordenadas usual que corresponde a uma rotação no plano XY e deixa o eixo Z intacto. Então a matriz D tem a seguinte forma. Se essa matriz for aplicada a x, y, z, né, não vai alterar, por causa desses zeros aqui e aqui, por causa do 1 aqui, vai dizer que z' é igual a z, e vai fazer exatamente a rotação no plano xy com aqueles coeficientes cosseno, seno, menos seno, cosseno. A matriz C, a única diferença é que agora a rotação é em torno do primeiro eixo. Então agora o primeiro eixo é que não se altera.
e se faz uma rotação no plano perpendicular ao primeiro eixo. Então eu deixo para vocês conferirem que a matriz que faz essa rotação tem a seguinte forma. É só trocar o ângulo e as posições dos elementos. 1, 0, 0. Essa matriz agora, né, aplicada a um vetor coluna, não altera o primeiro elemento e faz exatamente uma rotação no plano perpendicular a esse primeiro elemento, ou seja, no plano perpendicular ao primeiro eixo. A matriz B, não precisamos fazer nada, porque a matriz B, de novo, é uma rotação em torno do terceiro eixo. Então, é exatamente dessa forma, só que o ângulo de rotação, em vez de ser φ, é ψ. Então, a matriz B é essa mesma, do mesmo tipo que essa aqui, trocando φ por ψ. Multiplicando essas três matrizes nessa ordem, se obtém a matriz A, que faz a transformação do sistema x, y, z para o sistema x', y', z'. Então, esses três ângulos de Euler caracterizam uma configuração, uma orientação genérica do corpo rígido em relação a uma configuração padrão tomada como base. Eu não vou escrever essa matriz A aqui no quadro, porque ela é muito grande. Então, veja o seguinte. Num estudo de rotação, de movimento genérico de um corpo rígido, né, a orientação instantânea do corpo é determinada pelos valores instantâneos dos ângulos de Euler. Quando um corpo rígido está em movimento, os ângulos de Euler são funções que variam com o tempo e são determinadas pelas equações de movimento. E os ângulos de Euler são particularmente convenientes para uma formulação lagrangiana da dinâmica de corpos rígidos, porque são três ângulos independentes. Os cossenos diretores não seriam convenientes, as quantidades mais convenientes para descrever o movimento de um corpo rígido, porque eles não são todos independentes entre si. Se nós quisermos fazer uma formulação lagrangiana usando apenas variáveis independentes, o mais conveniente é descrever a orientação instantânea do corpo pelos valores instantâneos desses três ângulos de Euler. Tá bom? Então, os ângulos de Euler são particularmente úteis para a descrição lagrangiana da dinâmica de corpos rígidos. Mas veja o seguinte, se nós estivermos estudando o movimento de um corpo rígido, num intervalo de tempo muito curto, vamos chamar de infinitesimal, a orientação desse corpo muda ligeiramente, né, nesse intervalo de tempo, em relação à orientação, à configuração rotacional do corpo. No instante t, será modificada ligeiramente quando considerarmos a mesma orientação no instante t mais ΔT. Se esse ΔT for suficientemente pequeno, né, nós poderemos, de alguma maneira, determinar a taxa com que a orientação desse corpo está mudando relativamente a uma orientação padrão. Então é importante considerar rotações infinitesimais, porque para calcular taxas nós calculamos a variação, né, entre o valor de alguma coisa, num certo valor das variáveis relevantes, e os valores infinitesimalmente próximos dessa quantidade. No caso, a quantidade relevante aqui seria o tempo, né? Então, esses ângulos de Euler, num dado momento, têm certos valores. Nesse instante, mais um ΔT suficientemente pequeno, terão outros valores e nós podemos calcular taxas de variação. Então, temos que olhar
de que maneira a orientação do corpo muda no intervalo de tempo infinitesimal, ou seja, devemos considerar rotações infinitesimais. Então, vamos dar uma olhadinha rápida no que são rotações. Eu vou relembrar para vocês, né, uma coisa que nós já fizemos antes. Ó, imagine um vetor que sofre uma rotação em torno de um eixo com vetor unitário n, uma rotação de um ângulo infinitesimal dφ. Então esse vetor, depois da rotação, vem parar aqui. E nós já vimos que o vetor girado é igual ao vetor original mais, eu vou usar essa notação aqui, onde dω é definido por isso aqui. Espero que vocês se lembrem, quando nós falamos em rotações e translações infinitesimais, né? Ó, esse vetor aqui é exatamente de quanto o vetor g muda quando executamos uma rotação de dφ em torno desse eixo com o vetor unitário n. Então g' menos g é exatamente o deslocamento sofrido pelo vetor, que é esse aqui representado em rosa. E nós vimos que esse deslocamento pode ser expresso como produto vetorial de um vetor que é igual ao ângulo de rotação vezes o vetor unitário ao longo do eixo de rotação, multiplicado vetorialmente pelo próprio vetor que está sendo girado, tá? Então isso aqui é uma rotação infinitesimal. Rotações finitas sucessivas não são comutativas. O resultado depende da ordem. Rotações finitas são representadas por produtos de matrizes. Se a ordem da rotação for mudada, a ordem das matrizes nesse produto muda e o resultado muda. Então, rotações finitas sucessivas não comutam. O resultado depende da ordem em que as rotações são feitas. Tá bom? Mas acontece que, no caso de rotações infinitesimais, essa não comutatividade desaparece. O resultado é independente da ordem. Dito de outro modo, duas rotações infinitesimais sucessivas são comutativas. O resultado final não depende da ordem. A razão é simples. Quando nós falamos em rotação infinitesimal, nós estamos querendo dizer que só consideramos termos até de primeira ordem nas quantidades consideradas infinitesimais. Tá bom?